Olá, eu sou o João, monitor de disciplina de Geometria Analítica. Nesse vídeo aqui nós discutiremos alguns exercícios relacionados à lista 6, contemplando o conteúdo de planos. Bom, o primeiro exercício ele vai fazer uma série de solicitações e pedir para você determinar equações gerais do plano, dadas as solicitações. Por exemplo, no item A, ele fala, você vai determinar um plano paralelo a π, essa equação geral de plano, e que contenha o ponto A. Então, temos que lembrar da equação geral do plano. Vamos precisar de um vetor diretor perpendicular ao plano e um ponto pertencente ao plano. Se nós queremos um plano que é paralelo ao outro plano, isso quer dizer que o vetor diretor do plano π é perpendicular a ele. E o vetor diretor do plano π sobre 2 também é perpendicular a ele. Consequentemente, esse vetor e esse vetor aqui eles são proporcionais. Os dois vetores são proporcionais quando a gente consegue escrever um como a multiplicação escalar do outro. Então nada mais simples do que simplesmente pegar o vetor diretor do próprio plano π e apenas mudar o ponto que vai estar contendo o plano π2. Então nós vamos obter quase que a equação geral completa do plano. Vai ficar 2x menos 3y menos z mais d. E o que vai diferir esse plano desse plano é o valor de d. No nosso caso, d final vai ser menos 9. Então vamos até construir as equações aqui do plano. Primeiro plano, o plano π vai ser 2x menos 3y menos z mais 5 igual a 0. E o nosso plano é 2x menos 3y mais z menos 9 igual a 0. E o ponto A pertencente ao plano. 4 menos 1 e 2. Oh meu Deus, espera. O ponto tá certo. Nossa, o que aconteceu aqui em cima? 2x menos 3y menos z. Ah, aqui é menos z, desculpa. Isso mesmo. Prontinho. Ó, esse aqui é o plano que a gente construiu, o ponto pertencente a ele. Opa. O ponto pertencente a ele. E ele está paralelo a outro plano. Dois planos são paralelos quando eles não vão se intersectar em nenhum ponto do espaço. Quando eles se intersectam, o que você tem gerado não vai ser um ponto. Vai ser uma série de pontos infinitos. Uma série de infinitos pontos é uma reta. Então, quando você tem intersecção entre planos, você tem intersecção entre dois planos que formam uma reta. Posteriormente, no item B, vamos determinar um plano que ele vai ser perpendicular a uma reta R. E ele vai ter um ponto A igual a 1, 2 e 3. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um plano e uma reta perpendicular a esse plano. O vetor diretor da reta R é paralelo à reta R, ele está contido na reta R. Só que o vetor diretor do plano π é perpendicular à reta R. É perpendicular ao próprio plano, desculpe. Então o que acontece é que o vetor diretor da reta R, que está contido na reta R, é o próprio vetor diretor do plano π. Daí nós precisamos retirar o vetor diretor dessa equação reduzida aqui da reta. Como é que faz isso? Como eu já expliquei lá nos outros vídeos, você olha para o valor que está acompanhando a componente independente aqui no caso, desculpe, a componente independente e vê as frações. Olha como uma fração para esse valor que está acompanhando a componente independente. O 2, o numerador, ele é vindo do x e o 1 é vindo do y. A mesma coisa você faz para a equação de baixo. Você vai chegar no vetor 2, 1 e menos 1. Com o vetor normal ou plano, a gente vai ter 2x mais y menos z mais d igual a 0. Nós sabemos que o ponto A pertence ao plano π. Então, 2 vezes 1 mais 2 menos 3 mais d igual a 0. Substituindo esse ponto aqui nessa equação, o d vai ficar menos 1. Então, nós vamos construir a equação da reta e a equação do plano. A reta, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, o GeoGebra não vai entender se você tentar escrever x e z em função de y. Então você chama y de t
E aí ele consegue entender o que você quer escrever. T menos T mais 1. Aqui. Posteriormente, vamos escrever a equação, o ponto pertencente ao plano. 1, 2 e 3. E agora o plano π. O plano π vai ser 2x mais y menos z menos 1 igual a 0. Observem aqui, ele é perpendicular à reta e contém o ponto. Então, todos os critérios que a gente estabeleceu no início foram atendidos. Posteriormente, o item C, ele pede para determinar um plano paralelo ao eixo do x e que contém os pontos A e B. Quando o vetor é paralelo a um eixo, quer dizer que ele não vai ter nenhum ponto nesse eixo. Ele não vai cruzar o eixo. Isso acontece quando o vetor que a gente estiver analisando, ele vai ter uma componente nula. Essa componente nula no final faz com que o ponto, o plano, ele não vai ter componente aqui nesse eixo. Então, se eu quero um plano que ele é paralelo ao eixo do x, o vetor normal a esse plano no x, na sua componente x do vetor, tem que ser nulo. Então, como é que nós vamos pensar para resolver esse exercício? Ele nos deu dois pontos e um plano ao qual ele tem que ser paralelo. Se eu quero que ele seja paralelo ao x, quer dizer que a componente x dele no final tem que ser nula. Certo? Ok. Como que nós podemos pensar numa maneira de resolver isso? A gente vai ter que olhar para o eixo x e para os dois pontos e imaginar dois vetores que possam vir disso. Eu sei que do vetor do eixo x, nós temos o vetor i, que ele tem componentes 1, 0 e 0. E nós sabemos que vai existir um vetor pertencente ao plano π, que sai do ponto A até o ponto B, uma construção própria. Então, a ideia aqui vai ser fazer o produto vetorial entre o vetor AB e o vetor I para gerar um terceiro vetor perpendicular ao plano π. Vamos executar então um processo de produto vetorial usando determinante. Determine inicialmente o vetor AB, posteriormente faça a multiplicação vetorial de AB por I e eu vou obter esse vetor 0, menos 1 e 2. Como a gente queria, o vetor normal, o plano π, a componente x dele é nula. Então agora basta escolher um ponto pertencente ao plano, pode ser o ponto A ou o ponto B, e substituir na equação aqui do plano π. No final a gente vai chegar aqui, π, ele vai ser menos y mais 2z menos 4 igual a 0. Olha que interessante. Ele não toca no eixo de x. Não passa. É como se fosse uma reta que estivesse se estendendo para mais e para menos infinito do eixo x. O último exercício, o exercício D, ele pede um plano paralelo ao plano x, o, y e contém um ponto A. Olha, se você tem um plano que é paralelo ao plano x, o, y, então vamos imaginar, esse plano aqui, ele vai ter um vetor diretor normal a ele, certo? Que vetor diretor que é normal ao plano x, o, y? O vetor k, contido no eixo do z. Então, eu estou buscando, novamente, a equação de um plano para outro plano. Então, eu vou ter que pegar o vetor diretor do plano paralelo, que vai ser o vetor k. O vetor k tem componentes 0, 0 e 1. E a gente sabe que o ponto A é pertencente ao plano π, que é o que a gente quer construir, esse ponto A aqui. Então, nada mais simples do que simplesmente a gente vai construir um plano que ele só vai ter uma componente. Ele vai ser paralelo a dois eixos.
Vamos criar a equação geral do plano, que vai ser 0x mais 0y mais z mais d igual a 0. O z já está definido, é 1 para ele. Só falta definir o d. Substitui o a nessa equação. O d no final é 3. Então, o plano que a gente vai ter é z menos 3 igual a 0. Olha aqui que bonitinho. Paralelo ao plano xy. E ele contém o nosso ponto. Ó, 5, já está escrito 5 menos 2 e 3. Aqui o ponto pertencente ao plano. É isso, espero que tenha ficado claro. Desde já agradeço pela atenção. Muito obrigado.